Então, pessoal, as projeções para o PIB deste ano estão cada vez maiores, estão se aproximando de 3%, começaram bem mais baixas este ano e já estão se aproximando desse número, que muito provavelmente vai ser alcançado, tá? Não duvido, não. Inclusive, as expectativas do Boletim Focus já estão convergindo para esse cenário, né? Provavelmente vai ter um Boletim Focus novo no dia que este vídeo aqui for publicado. Estou gravando na noite do domingo, dia 8, geralmente sai na segunda-feira, né? Mas a grande questão, a grande pergunta que fica é: por que o PIB brasileiro tem crescido, tem surpreendido o mercado, né? O que o governo Lula está fazendo de tão bom, de tão importante, de tão impactante para ter esse cenário? Quais são os méritos do Lula e do Haddad, né? E a verdade é que isso é praticamente um consenso no mercado, de forma geral. Todo o resultado que está sendo visto de forma positiva não é mérito do governo Lula, é mérito de governos passados e de coisas erradas que o Lula está fazendo neste momento e que tem um primeiro impacto positivo, mas são uma tragédia completa no futuro, o famigerado voo da galinha que a gente sabia que o Lula iria fazer e não nos decepcionou, está levando isso adiante, né? Mas vamos conversar sobre essa análise, as expectativas que estão sendo feitas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, e considere também se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, conforme eu falei, a expectativa para o aumento do PIB brasileiro este ano vai ser de 3%, né? Sendo que lá em janeiro havia ali uma expectativa na casa de 1,59 ou algo próximo disso. As coisas mudaram bastante desde então, a economia brasileira resiliente e tudo mais. Ok, primeiro lugar, temos o fator IBGE. Márcio Postman foi colocado no IBGE com um único objetivo e ele tem cumprido isso fielmente, não decepcionando o seu chefe. É claro que tem um fator vamos colocar assim, uma deturpação numérica, né, nessa questão das estatísticas do IBGE, e é claro que isso vai puxar o PIB para cima, afinal de contas, são dados, são números que existem basicamente para ser torturados e entregar aquilo que o governo quer que eles entreguem, né? Então, houve um aumento aqui de abril até junho, né, o trimestre aqui, o segundo trimestre de 2024, de 1,4%, surpreendendo o mercado que esperava 0,9%, um crescimento considerável, né? Ou seja, o PIB brasileiro está crescendo de forma surpreendente. Por que isso está acontecendo é a grande questão. E aí, o que os especialistas, os economistas têm falado a esse respeito, né? Primeiro lugar, umas reformas estruturantes que foram feitas no passado nos governos Temer e Bolsonaro estão surtindo efeito agora. É algo que eu sempre falo aqui no canal. Você construir uma boa política econômica, melhorar os fundamentos, a estrutura da economia, a base para que a economia cresça de forma orgânica e sustentável, demora muito tempo. Isso não é imediato. E reformas estruturantes importantes que, porventura, sejam feitas, só vão dar resultado lá na frente. Então, o mandatário, o presidente que tomar essa iniciativa, não vai colher esses frutos. O seu sucessor que vai colher. É um dos grandes problemas da democracia e também o motivo que explica por que tanto os presidentes como o Lula preferem muito mais medidas imediatistas que vão dar resultado agora para que eles possam se reeleger em cima disso, mesmo com problemas que venham no futuro, porque o futuro pertence ao sucessor deles, né? Não é problema de quem está hoje no governo. Então, as reformas trabalhistas e previdenciárias são tratadas aqui como um dos fatores que contribuem para a melhora da economia brasileira de lá para cá, certo? Com o problema ali do período da pandemia, ok, mas de forma assim, se você considerar o ímpeto da economia de lá para cá, a economia tem se recuperado e está quase, ou estava quase, voltando aos patamares pré-crise de 2016. Né? Então, esse fator aí é importante, né? Amplia, como o pessoal do Estadão, que é onde eu estou lendo essa notícia, pontua, essas reformas ampliam a capacidade de crescimento potencial
do Brasil, ou seja, dão espaço para crescimento, né? A economia pode crescer de forma orgânica, de forma natural. Além disso, tem um outro patamar que aí está na conta do Lula, que é expansão fiscal, ou seja, o governo gastando mais dinheiro. E sim, isso impacta no PIB, né? É uma coisa completamente absurda, porque o governo tira dinheiro da iniciativa privada via impostos, via dívida. Ou seja, o governo não está produzindo nada, não está criando, não está gerando riqueza. Ainda assim, isso é contabilizado no PIB, ou seja, quanto mais o governo gasta, maior tende a ser o PIB, acredite ou não, né? Além de que alguns fatores como o reajuste do salário mínimo e o pagamento de precatórios colocam mais dinheiro circulando na economia, fazendo com que o PIB também apareça aí como um crescimento até interessante. A grande questão, a grande pergunta é, isso aqui é sustentável no longo prazo, né? Bem, a gente sabe que a resposta para essa pergunta é não, né? Porque o Brasil precisaria de mais reformas, de mais liberdade econômica e tudo mais para permitir uma ampliação dos investimentos e com a geração consequente de um crescimento orgânico e duradouro, né? Ou seja, é especialmente necessário resolver a questão fiscal, coisa que o Lula não vai fazer, né? Então, a senhora aqui, por exemplo, Alessandra Ribeiro, né, que é de onde ela aqui, né? Diretora de macroeconomia da Tendências. Ela falou aqui o seguinte, né, que existem alguns fatores, alguns elementos que os economistas não conseguem ler muito bem, mas que tem um efeito considerável no número do PIB e até na economia de forma geral, né? Então ela fala que sim, né, a expansão de gastos tem um efeito multiplicador na atividade econômica, né? E o aumento de gasto público é evidente, especialmente aqui em questões como o pagamento de salários, né, os gastos previdenciários, programas sociais, dentre outros, né? E eu tenho aqui uma comparação pontuando na faixa de 8, 9% o crescimento real das despesas totais do governo, né? Agora, existem fatores aqui também relacionados a questões da flexibilização monetária, a queda nos juros aí e tudo mais, só que isso é um problema de forma geral, né? Espera-se aqui, por exemplo, né, que nos próximos 2 trimestres, neste atual, né, e no seguinte, a economia brasileira perca um pouco desse ímpeto de crescimento por conta dos gastos estatais, porque muito provavelmente o governo vai ter que parar de gastar dinheiro, né? E aí, inclusive, ela estima que nesse mesmo período que teve esse crescimento na faixa de 1 ponto alguma coisa que a gente viu ali agora no começo de 2024, na primeira metade, em 2025 haja uma queda de 1,6% em termos reais. Voo da galinha, a galinha enfiando a cara no chão, como era de se esperar, né? A senhora Ana Paula Vescovi aqui, que é do Santander, economista-chefe do Santander, né? Ela falou aqui que há uma possibilidade de crescimento aqui de 2% ainda nos próximos anos, né? Ela aponta a importância da reforma trabalhista e da reforma previdenciária, né? O marco do saneamento básico também ela coloca nessa história aqui, que obviamente é uma situação que vem de governos anteriores, não do governo atual, né? Então ela cita o crescimento da economia em 2021 e 2022 aqui, né? De forma geral, uma retomada boa da economia, só que a partir de 2023 tivemos o quê? A aceleração do impulso fiscal, o governo gastando mais dinheiro aí e que obviamente é algo insustentável. Eleva a economia aí, só que no longo prazo não resolve os problemas. É necessário o quê? Investimento real, investimento da iniciativa privada, e a taxa de investimentos no Brasil é baixa, eu já falei disso aqui no canal, mas está aqui abaixo de 17%, que é um patamar muito pequeno, que para a indústria, inclusive, né, não serve sequer para repor a depreciação do parque industrial, ou seja, a indústria brasileira está encolhendo, essa é a verdade, e aí, né, é claro, a produtividade do brasileiro não vai subir, das empresas brasileiras também não, isso está andando de lado há muito tempo. Nós já perdemos o bono demográfico aqui, que é outro limitador, e enfim, não há nenhuma expectativa para ajuste fiscal
no curto prazo, pelo menos não com o governo Lula, né? Então, o senhor Armando Castelar aqui, né, que é do pessoal da FGV IBRE, sempre falo desse instituto aqui, inclusive, né, falou o seguinte, né, que não dá para você concluir agora, estamos muito longe disso, inclusive, né, que o Brasil está preparado para manter o atual ritmo de crescimento e esse perfil de crescimento também, né? Uma situação, assim, obviamente, que está sendo maquiada por um gasto público completamente excessivo, né? E aí, outro ponto importante aqui, né, que os senhores da XP aqui, o Caio Magali e o Rodolfo Margato pontuaram, que é a questão da demanda, impulsos da demanda. Eu falei sobre isso, inclusive, na questão dos precatórios, né? O pagamento de precatórios despejou uma grana considerável na economia brasileira, o pessoal gastou esse dinheiro, isso movimenta a economia, mas não é a demanda que resolve os problemas do crescimento econômico do Brasil, e sim o investimento, que é algo muito carente aqui no Brasil, né? E de fato, aí falta muito para termos um dado relevante nesse sentido. Eles também apontam para baixa taxa de investimentos no Brasil, né? Falei errado, né? Baixa taxa de investimentos. Agora sim, né? E o problema fiscal vai continuar consumindo a economia brasileira de forma geral, com o agravante aqui do que o senhor Mário Mesquita do Itaú Unibanco falou, o aumento da incerteza institucional, né? Isso aqui espanta o investidor, espanta o empreendedor, torna o Brasil um grande manicômio a céu aberto em que ninguém quer investir. Ou seja, teremos crescimento do PIB este ano? Teremos sim aquele crescimento nominal que o governo quer, claro que teremos. Márcio Postman está lá para isso. Isso representa um crescimento da economia sustentável, duradouro, permanente, pelo menos de longo prazo? É claro que não. Estamos diante de mais um caso, né? Pois é a sina do Brasil de voo da galinha. Parabéns ao governo Lula por fazer o Brasil desperdiçar uma nova oportunidade. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise. Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.